Você sabe qual é a diferença básica entre o sabão em barra e esse sabão líquido, chamado comumente pela dona de casa de detergente, e que vem em várias embalagens, várias marcas e cores? Basicamente, as duas substâncias têm uma função: limpar, ou seja, produzir uma emulsão, que é uma mistura onde a parte polar, no caso a água, consegue homogeneizar a parte apolar, no caso a gordura. Tanto o sabão quanto o detergente pertencem à classe das chamadas surfatantes, substâncias capazes de reduzir a tensão superficial da água. O sabão também é um tipo de detergente, porém um detergente vindo de um ácido graxo, enquanto esses detergentes líquidos que nós encontramos no mercado pertencem a uma classe chamada de ácidos sulfônicos. Você já atentou para o rótulo desse detergente? Já leu com atenção o que tem, qual é a composição química disso? No vídeo de hoje nós vamos aprender quais são as principais diferenças entre os detergentes líquidos e o detergente sólido, no caso o sabão, as vantagens e as desvantagens econômicas e ecológicas. Bom, pessoal, para a gente aprofundar essa nossa aula de sabão, a gente precisa primeiro entender como ocorre a reação de saponificação. Lá no ensino médio, a gente aprende o seguinte, que quando um ácido ele reage com uma base, ele vai formar sal mais água. Muito bem, essa reação é chamada de neutralização. E nós não podemos considerar a reação de saponificação uma neutralização, porque não é uma reação entre um ácido e uma base. Na realidade, a reação de saponificação ela é chamada de hidrólise alcalina. Na hidrólise alcalina, como o nome já está dizendo, hidrólise quer dizer quebra pela água. Na hidrólise, você vai pegar aqui um éster, a função química éster. Você que não assistiu essa aula ainda, volte às nossas aulas. Um éster é um produto de uma reação de um ácido com álcool. E na hora que eu pego esse éster, eu vou reagir esse éster com uma base, geralmente uma base forte. Então, nessa reação, esse radical chamado de gliceril, então esse radical que eu chamo de gliceril, ele vai ser trocado pelo sódio. Então, você está vendo aqui que esse sódio da soda cáustica, ele vai entrar no lugar do radical gliceril, justamente se ligando com oxigênio, formando, então, um sal de ácido graxo. E é aqui que muita gente confunde, porque acha que porque eu estou formando um sal, eu sou uma reação de neutralização, o que não é verdade. Porque, como nós falamos, a neutralização é a reação de um ácido com uma base. E aqui você está tendo a reação de um éster com uma base. Consequentemente, o produto é um sal, mas você está vendo aqui que um subproduto é um álcool. Na realidade, um triálcool, um álcool com 3 hidroxilas, que nós chamamos de glicerol ou glicerina. Então, a glicerina é o subproduto da indústria de sabão. Então, quando nós falamos em saponificação, vocês têm que ter na cabeça que nós estamos falando de uma reação chamada de hidrólise alcalina, onde a gente usa um éster, que em geral é um éster de ácido graxo. Aqui está representado até errado nesse desenho, porque aqui você está apenas com 2 carbonos, e para ser um éster de ácido graxo, no mínimo, aqui tem que ter 9 carbonos nessa cadeia lateral. Então, ele é um éster, ele é um triéster, de um ácido graxo. Então, consequentemente, ele tem uma cadeia muito longa, que quando ele reage com essa base, ele vai formar um sal. Veja, pessoal, esse éster aqui, que é o óleo ou gordura, ele tem predominantemente uma característica apolar, ou seja, ele é praticamente insolúvel em água. Mas quando você se transforma em um sal, você passa a ser um composto iônico. E por ser um composto iônico, você passa a ser solúvel em água. Consequentemente, a reação de saponificação faz com que aquele óleo ou gordura que você está reagindo com a lixívia, com a água, com a solução de soda cáustica, você transforma isso num produto que passa a ser solúvel em água, certo? O rótulo que você vê, existe uma substância grifada de vermelho presente na maioria dos shampoos que nós utilizamos para lavar nossos cabelos todos os dias. Mas essa mesma substância, que em português quer dizer lauril sulfato de sódio,
que está representada aqui na fórmula abaixo, também está presente nos grandes detergentes que nós usamos para lavar louças. Ora, essa substância que tem ação de limpeza pertence a uma classe de compostos chamado de surfatantes ou detergentes. É o que nós vamos ver na explicação a seguir. Então, galera, vamos começar então a explicação sobre o que são as substâncias surfactantes ou sulfatantes, também chamadas de detergentes. Então, tanto o sabão em barra quanto o detergente industrial, aquele sabão líquido que a gente conhece do dia a dia da dona de casa, eles são substâncias capazes de formar o que nós chamamos de emulsão, que é ligar uma substância polar a uma substância apolar. Como é que o detergente, como os detergentes, seja industriais, seja sabão, consegue essa proeza? Primeiro, as substâncias que são chamadas de sulfatantes, que é o caso do sabão e detergente, são substâncias conhecidas como anfifílicas. Ora, Marlos, mas o que é uma substância anfifílica? Uma substância dita anfifílica quando ela possui duas partes. Uma cadeia apolar, que geralmente é uma cadeia hidrocarbônica, ou seja, derivada de um hidrocarboneto, e uma extremidade polar, formada geralmente por elementos eletronegativos ou que contenham cargas. Dependendo do seu detergente, ele pode ser iônico ou não iônico. Tanto o sabão, que é um sal, esse composto aqui ele é um sal. Observa que aqui eu tenho o derivado de um ácido carboxílico, né? Onde o grupo carboxila ele foi substituído aqui por o sódio, ó, e aí eu tive a formação de um sal. Então, seja o sabão, que é um sal de ácido graxo. O que quer dizer graxo? Graxo quer dizer grande, graxon, do latim graxo quer dizer grande. Então, quer dizer que essa cadeia carbônica aqui tem em torno de 9 ou mais carbonos. Então, o sabão ou detergente industrial, ele tem essa parte apolar, formada por uma cadeia hidrocarbônica, e a parte polar, que geralmente aqui é o grupo funcional, que no caso do sabão, ele é um sal de ácido graxo. Diferente dos detergentes industriais, que eu tenho aqui um sal de sulfato, e o outro mais conhecido na indústria, também utilizado muito para limpeza, que é um sal derivado do ácido sulfônico. Aqui eu tenho o sulfonato. Pois bem, qual a diferença básica, as semelhanças básicas entre o sabão, que é a estrutura de cima, e as duas estruturas de baixo, que são os detergentes industriais? O sabão, por ser derivado de origem vegetal, ou seja, é muito mais natural, não é sintético como os detergentes industriais, e, portanto, tem uma biodegradabilidade muito mais rápida. Mas existem alguns empecilhos, alguns problemas que o sabão gera. Que problemas são esses? Basicamente, esse sal de ácido carboxílico, quando eu tenho presença de água dura, uma água rica em cálcio, em íons de cálcio ou íons de magnésio, esses íons podem substituir esse sódio e com isso formar sais precipitados insolúveis. Esses carboxilatos de cálcio, de alumínio, de ferro, que são insolúveis, vão para o fundo do recipiente formando uma espécie de crosta. E claro que nenhuma dona de casa quer lavar uma louça e depois ter uma crosta, uma sujeira no fundo. A vantagem dos detergentes industriais é porque quando esse íon sódio ele é substituído por um cálcio ou um alumínio ou um ferro, que é a dureza da água, ele não forma sais insolúveis. Então, não há para a dona de casa o problema da dureza da água. Consequentemente, eu preciso de menos detergente para poder fazer a limpeza. O problema é que, como são sais mais solúveis, eles são carreados pela água e podem chegar aos mananciais, causando um fenômeno conhecido na biologia de eutrofização. Esse excesso de matéria orgânica vai causar o bloom, o aparecimento de cianobactérias que vão tirar o oxigênio da água. Pois bem, um detergente ele é considerado biodegradável quando justamente a cadeia, essa cadeia hidrocarbônica, ela for linear. Se essa cadeia ela for ramificada, quanto maior o número de ramificações nessas cadeias, menor será a biodegradabilidade desse teu detergente. Outra coisa interessante é que a maioria dos detergentes industriais, eles, em semelhança ao sabão, eles são chamados de tensoativos aniônicos.
Por quê? Na hora que esse sódio que está ligado ao meu detergente, ele é lavado, ele é levado pela água, a parte carbônica fica com a carga negativa. Você percebe aqui, ó, a presença da carga negativa aqui. Galera, então como é que funciona a formação da emulsão a partir do sabão? Como é que o sabão consegue homogeneizar água e óleo? Nessa animação que nós vamos ver agora, a gente vai ter uma ideia basicamente do que é a formação das micelas coloidais, como a parte hidrofóbica do sabão se volta para a gordura, para o óleo, prendendo esse óleo numa micela coloidal, e a parte polar volta-se para a água, e assim a gente consegue fazer a emulsão. Atente para a animação. Então, nessa animação, primeiro nós temos a parte carbônica, né, hidrocarbônica, que é representado pela parte apolar do sabão. E a parte do carboxilado, representado pela bola verde, o carboxilato, então seria a parte polar. Veja aí, por exemplo, que o óleo e a água não se misturam, e o óleo então forma gotas. Mas quando colocamos então o sabão na água, a parte apolar, que é representado por essas barrinhas amarelas, que são as cadeias carbônicas, voltam-se para o óleo, prendendo o óleo dentro da micela. E a parte polar, sendo as bolinhas verdes, volta-se para a água. E voilá, está aí a limpeza e a emulsificação. E o que a gente viu no nosso vídeo de hoje? As características principais de um sabão. Nós vimos o quê? Que o sabão ele tem uma parte apolar, né? Que é uma parte que nós chamamos de lipofílica ou hidrofóbica, que falta um Rzinho, ó, hidrofóbica. Então essa parte carbônica ela é apolar, e nós sabemos que quanto mais eu aumentar essa cadeia, mais apolar vai se tornando composto. E nós temos aqui a parte onde nós temos os íons, que é a parte polar. Portanto, o sabão, quando ele vai interagir, ele é chamado de anfifílico, porque ele tem uma parte apolar e uma parte polar. E isso possibilita, como vocês viram nos vídeos, que eu forme aqui as chamadas micelas. Então, as micelas, elas são sempre essa reunião, onde a parte polar do sabão fica voltado para a água, para a parte que está externa, e a parte apolar, que são as caudas, ficam voltadas para a gordura. E por isso o sabão consegue fazer o processo de limpeza, certo? Só que, pessoal, a gente viu também no vídeo que existem algumas propriedades que o sabão ele acaba não sendo tão eficiente. E é isso que nós vamos estudar aí nas nossas questões. É quando o sabão ele está em meio ácido ou quando a água é dura, certo? Quando tem uma riqueza de íons cálcio, ferro, magnésio, que isso impossibilita a limpeza do sabão. E é por isso que o sabão ele é substituído por um outro tensoativo chamado de detergente. Industrialmente é chamado de detergente, apesar de que detergente é tudo que é capaz de formar uma emulsão, que é capaz de formar essa micela. Mas você viu no vídeo que quando a gente usa os detergentes industriais, chamados de sais de ácido sulfônico, eu tenho como evitar essa formação aí de crosta no fundo do recipiente. Tá certo? Pessoal, então agora vamos fazer as questões de saponificação para a gente poder entender como é que essa aula, como é que pode cair sabão no Enem nas provas de vestibulares. Então vamos para cá. Na primeira questão diz assim: saponificação é o nome dado para a reação de hidrólise de ésteres graxos, né, óleo ou gordura, na presença de uma base forte. A partir da equação química de saponificação, podemos afirmar. Que equação química é essa? Vamos só simplificar aqui. Você vai ter aqui, eu vou botar aqui só um monoéster, mas só para simplificar, tá, pessoal? Então, você vai ter aqui um triéster, né, de glicerila. Vamos botar aqui, vamos fazer assim? Vamos colocar um éster, né? Éster, eu tenho aqui o triéster, que seria o meu óleo, que reage com uma base. Aqui vamos botar uma base forte para formar um sal de ácido graxo mais glicerina. Essa é a equação geral que você tem que ter na cabeça. Então, o meu óleo ou gordura ele vai reagir com uma base para formar um sal de ácido graxo, que é o sabão, mais glicerina, tá? Então, um dos produtos da saponificação é um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Correto. Um dos produtos é um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Então, está verdadeiro o item 1. Item 2.
Os sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa formam micelas em meio aquoso e por isso são utilizados como produto de limpeza. Voltando um pouquinho aqui, ó, exatamente, ó, esse sal aqui, ó, esse sal de ácido carboxílico de cadeia longa, né, que é chamado de sal de ácido carboxílico graxo. Graxo quer dizer graxum, que quer dizer grande, gordo, de cadeia longa, ó, uma cadeia longa. Ele vai justamente formar essas micelas, ó. São justamente a emulsão, né? É o processo de emulsificação. Então, essas micelas são formadas quando essa cauda apolar se volta para a gordura e essa parte polar se volta para a água, como a gente viu no vídeo. Então, os sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa formam micelas em meio aquoso e por isso são utilizados como produto de limpeza. Ok, verdadeiro. Um segundo produto da reação de saponificação é a glicerina. Voltando aqui nossa aula, está aqui, ó. Um dos produtos da saponificação é a glicerina. Correto. Correto. Os ácidos carboxílicos de cadeia longa também formam micelas e por isso são solúveis em meio aquoso, como seus respectivos sais. Não, pessoal, aí é o seguinte, nós sabemos que quando eu tenho um sal de ácido carboxílico, aqui eu vou ter uma cadeia muito longa, ó. Eu vou ter uma cadeia muito longa. Então, vamos imaginar que eu tenho uma cadeia muito longa. E aqui eu tenho uma carboxila, que é o grupo dos ácidos, né? Apesar da carboxila ser polar, mas essa polaridade não é tão grande quanto um composto iônico, que é o caso lá do sabão, que é um sal. Então, como ele não é um íon, quanto maior essa cadeia carbônica, mais apolar tende a ser o composto. Então, quais são as características dos ácidos graxos, dos ácidos que têm mais de 9 carbonos na cadeia? Eles serem insolúveis ou parcialmente solúveis em água. Então, consequentemente, eles são óleos, né, são óleos parecidos com gorduras, que quando você joga ele sobre a água, ele vai formar aquela mancha, tipo mancha de óleo, de petróleo, de diesel, que fica em cima da água. Então, não. Os ácidos carboxílicos não formam micelas porque não tem uma parte polar tão eficiente quanto a do sabão, que é um sal. Consequentemente, esse item 4 está falso, né, pessoal? Então, a resposta 1, 2 e 3 apenas. Resposta letra A. Certo? Então, vamos continuar aqui nosso estudo para que a gente possa realmente entender esse conteúdo. Os sabões e detergentes compreendem uma variedade de produtos que usamos no dia a dia com a finalidade de remover sujeira. Sobre esses produtos são feitas as afirmações a seguir. Assinale a incorreta. Beleza? Vamos lá. O que caracteriza um sabão ou um detergente é o fato de ser estruturas constituídas de grupos hidrocarbônicos, ou seja, ele está se referindo à parte da cadeia lateral, né? Grupos hidrocarbônicos que não têm afinidade com a água, correto? Essa parte da cadeia onde tem carbono é apolar, certo? E um ou mais grupos polares que têm afinidade com a água. Então, aqui eu tenho o grupo polar, que é o meu sal, né, de sódio. Então, essa parte aqui ela é polar, tem afinidade com a água. E essa parte hidrocarbônica, que é formada de carbonos e hidrogênios, que é a cadeia lateral, não tem afinidade com a água. Está correta a letra A, certo? E ele quer ir a incorreta. Então, a letra A está correta. Tá? O que caracteriza o sabão é justamente isso mesmo. Ele é constituído por uma parte apolar, que é formado pelos carbonos e hidrogênios, e uma parte polar, que é formado pelo carbox, onde está ali o sódio e o íon carboxilato, que vem do ácido carboxílico. Muito bem. Então, a letra A está verdadeira. Sabões são ácidos carboxílicos. Pronto, pessoal. Encontramos a errada. Letra B. Por que, Marlos? Porque sabão não é ácido. Sabão, pessoal, ele é um sal de ácido carboxílico. Ele é um sal de ácido graxo, certo? Sabão não é ácido carboxílico. Sabão, ele é um sal de ácido graxo. Então, aqui já está errada a letra B. Mas vamos para as próximas alternativas para a gente confirmar se está correto. A letra B está errado porque sabão não é ácido, sabão é sal. Letra C. Para um detergente ser biodegradável, é importante que a cadeia hidrocarbônica seja linear, como aquela que ocorre nas gorduras naturais. Corretíssimo, pessoal.
Quanto mais ramificado, imagine que você tem aqui o paradodecil benzeno sulfonato, ou você tenha um sal de sulfonato, né, como a gente viu no vídeo. Se essa minha cadeia aqui lateral ela começar a ter muitas ramificações, quanto mais ramificação essa cadeia tiver, menos as bactérias vão ter superfície de contato. Os radicais eles impedem que a bactéria consiga encontrar a cadeia e quebrar essas ligações. Consequentemente, quanto mais ramificado for a tua cadeia, menos biodegradável é o teu composto. Consequentemente, para um detergente, seja ele um sabão, seja ele um detergente industrial, para ele ser biodegradável, a cadeia tem que ser linear, sem ramificação, uma cadeia normal, beleza? Então está correta aqui, ó, como ele queria, né? A incorreta, a gente já tinha achado, e aqui só comprovando o porquê está correta. Letra D. O grau de formação de espuma tem pouco a ver com a eficiência do detergente, pois vários detergentes não espumam água. Cara, isso aqui é uma coisa interessante, porque se você contrata alguém para fazer a limpeza do seu ar-condicionado, eles vão colocar dentro da serpentina um produto, um detergente, que vai limpar a parte interna da serpentina sem provocar espuma, porque se provoca espuma, pode entupir a serpentina. Então esse produto ele é um tensoativo, ele reduz a tensão superficial dos líquidos, ele produz o processo de micelação, ou seja, de emulsificação, mas ele não forma espuma. Então a espuma não tem nada a ver com a eficiência do sabão, como a gente viu no vídeo da aula de hoje, certo? Então também, ó, correto. A principal diferença entre sabão e detergente no uso caseiro, pessoal, o uso caseiro, como a dona de casa conhece. A dona de casa conhece sabão como sendo aquele em barra e detergente como sendo aquele líquido. Só que nós sabemos que tanto o sabão em barra quanto o sabão líquido, eles são chamados de detergentes. Por quê? Porque eles têm a capacidade de emulsificar. Eles têm a capacidade de formar micelas, tá? Mas para o uso caseiro, o detergente, eles são líquidos, tá? Para o uso caseiro, o detergente são líquidos. Tudo bem, pessoal? Então, resposta errada, a letra B de bola. Vamos para frente. Essa terceira questão aí, ó, questão do Enem 2012. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado a figura. Quando rompidas, essas estruturas tendem a reorganizar em um novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. Pessoal, aqui não precisa a gente entender muito de biologia para responder essa questão, porque ela já foi respondida na aula de hoje. Essa cabecinha aqui redonda que eu estou pintando de vermelho representa a parte o quê? Polar, que é voltada geralmente para a água, né, para o meio aquoso. Olha que ele escreveu aqui meio aquoso. Então a parte polar ela é voltada sempre para a água, que também é polar. Enquanto esses filamentos que eu estou agora pintando de vermelho, ó, esses filamentos são as cadeias carbônicas. Esses filamentos são a parte apolar do meu composto. Então quer dizer que os fosfolipídios, assim como os sabões, assim como os detergentes, eles são anfifílicos. O que quer dizer um composto anfifílico? Quer dizer que eu sou solúvel tanto em água, em polar, quanto em gordura, que é apolar. Então, a característica deles fazerem esse processo de emulsificação é por ter justamente uma parte polar e uma parte apolar. Uma parte que é amiga da água, é hidrofílica, e uma parte que tem aversão à água, que é hidrofóbica. Então, resposta letra E. Então, tem uma parte anfifílica, ou seja, possui uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Ele é anfifílico, é solúvel tanto em polar quanto apolar, beleza? Então, bem interessante a questão do Enem, por mais que não é uma questão de sabão, mas é uma questão que refere-se a essa característica anfifílica. Então, só tem característica anfifílica quem tem parte polar e quem tem parte apolar na sua estrutura. Tudo bem? Quarta questão. Os detergentes, agora ele se refere aos detergentes industriais, tá, pessoal? Detergentes industriais. Os detergentes industriais que usam a fórmula, e aqui vocês estão vendo que esse C12H25 é uma cadeia carbônica muito longa, né?
Não vou aqui escrever todos os carbonos, porque não tem espaço. Aonde você tem aqui um SO3 com carga negativa e um Na+ com carga positiva. O que foi que nós vimos no vídeo? Quando a carga, na parte carbônica, né? Então aqui é a parte carbônica, ó. Isso aqui é a parte carbônica. Você, para dizer se um tensoativo ele é catiônico ou ele é um tensoativo aniônico, você tem que ver qual é a carga que está pousada na parte carbônica. Então, aqui na minha parte, onde está o carbono, vocês percebem que a carga é negativa. Então, nós dizemos que esse composto, ele reduz as tensões superficiais do teu líquido. Então, ele é chamado de tensoativo, porque ele reduz a tensão superficial, deixando dentro dessa água um excesso justamente da carga que está na parte carbônica. Então, se eu quiser saber, Marlos, eu lavei meu cabelo, eu quero saber se o meu cabelo vai ficar com excesso de carga negativa ou excesso de carga positiva. Como é que eu vou saber disso? É muito fácil, basta você ver qual é a carga que está situado na parte dos carbonos. Então, vocês estão percebendo que na parte dos carbonos está situado a carga negativa. O aluno pode perguntar, mas professor, como é que tu sabe? Porque o sódio é metal e todo metal tem carga positiva. Então, quer dizer que na minha parte carbônica eu tenho uma carga negativa. Então, eles são classificados como aniônicos, porque eu tenho um ânion, uma carga negativa, situada na parte orgânica, certo? Então, onde que tem a resposta aniônica? Pois a parte orgânica está situada no ânion, letra B de bola. Se na parte carbônica tivesse uma carga positiva, eu seria um tensoativo catiônico. Daria o cátion na parte orgânica, na parte carbônica. Mas vocês estão vendo aqui que está o ânion na minha parte carbônica. Então, ele é um tensoativo aniônico. Tudo bem? Última questão da nossa aula. Os sabões, ainda hoje, são bastante utilizados como produto de higiene e limpeza. Eles são obtidos pela saponificação de gorduras através de uma reação irreversível, conforme mostrado abaixo. Um dos problemas na falha da limpeza apresentado pelo sabão é quando ele tem um processo de limpeza numa água que é ácida. Pessoal, aqui vamos voltar à nossa aula. Então, vamos representar o sabão com uma fórmula bem simples. Eu vou fazer assim, ó. Aqui nós temos aqui o nosso sabão, tá? Aqui a nossa cadeia longa, aqui a cadeia com mais de 9 carbonos, né? Com maior de 9 carbonos. E aqui nós temos nosso íon Na+ e o nosso carboxilato. Então, quando nós reagimos esse sabão, por exemplo, com o íon de magnésio ou de cálcio, né? Ou com ferro, você acaba formando um composto, que aqui vamos representar dessa fórmula, né? Ó. Então, você acaba representando aqui um sal, mas um sal de cálcio. E o sal de cálcio ou de magnésio, um sal de ácido graxo de cálcio e magnésio, ele é mais insolúvel do que sais das famílias A. Então, nós sabemos que todo sal de família 1A, ele é solúvel. No entanto, os sais de cálcio e magnésio, que são família 2A, de ácido graxo, eles são insolúveis. Então, qual é o problema que tem quando eu pego o sabão e eu reajo com uma água chamada de água dura? O que é água dura? Uma água rica em cálcio, em magnésio, em ferro. Eu vou formar esses precipitados, esses sais precipitados. Esses precipitados, pessoal, eles são insolúveis e vão se depositar no fundo da pia, formando uma crosta, certo? Então, isso aí é ruim para a dona de casa. O outro problema é quando eu pego, vamos lá, eu pego esse meu sabão, tá aqui o sabão, sal de ácido graxo, e eu vou reagir com meio ácido. Quando eu reajo com meio ácido, que é a presença dos íons H+, eu vou fazer uma troca iônica. Esse sódio vai trocar de lugar com esse hidrogênio. E aí, o que eu vou formar? Eu vou voltar a formar o meu ácido graxo, que agora há pouco eu falei que o ácido graxo, ele é mais insolúvel. Ele forma uma espécie de limo, de gordura. Então, quer dizer que a dona de casa ela faz a limpeza das panelas, dos pratos, mas depois no fundo da pia está aquele aspecto de gordura.
Então, por quê? Porque justamente quando eu reajo com meio ácido, eu libero na água ácido graxo. Então, eu reagir o sabão com o meio, com uma água que tem caráter ácido, vai ocasionar o quê? A liberação de ácido graxo. Resposta à letra B. Se ele tivesse falado em reagir com água dura, a resposta seria o quê? A formação de sais de ácido graxo, que seria a letra C. Formação de sais insolúveis de ácido graxo. Mas como ele falou em meio ácido, é a liberação de ácido graxo, ó, formação de ácidos insolúveis. E isso é que faz com que haja esse aspecto de gordura no fundo do recipiente, como a gente viu no nosso vídeo de hoje. Tá certo? Então, pessoal, de detergentes no Enem e nos vestibulares, o que pode ser cobrado para vocês é isso. O que é o detergente? O que é o sabão? São sais de ácido graxo ou sais de ácido sulfônico. Qual é a grande característica do sabão? Ele ser emulsificante. O que é emulsificar? Formar micelas, onde eu posso fazer com que a gordura se torne parcialmente solúvel em água. Isso acontece porque o sabão ou detergente, eles são anfifílicos. Tem uma parte polar e tem uma parte apolar. E que eles reduzem a tensão superficial da água. Eles ajudam a água a quebrar as pontes de hidrogênio, facilitando a limpeza. E isso acontece deixando um excesso de carga negativa, quando eles são tensoativos aniônicos, ou um excesso de carga positiva, quando eles são tensoativos catiônicos. E o problema do sabão frente ao detergente industrial é que o sabão ele não é eficiente quando a água é dura, rica em cálcio e magnésio, ou quando a água é ácida, porque vai formar produtos insolúveis, enquanto o detergente industrial não tem esse problema. Mas o problema ambiental que o detergente industrial gera é que, como ele não forma produtos insolúveis, ele é carreado, ele é levado pelas águas dos mananciais até os mananciais, causando um processo chamado de eutrofização, ou seja, esse excesso de detergente nas águas pluviais vão cair num rio, vão cair no lago, proliferando, aumentando a quantidade de cianobactérias e algas azuis, o que vai diminuir a quantidade de oxigênio respirável aí para os peixes e a biota aquática. Então esse é o grande problema dos detergentes industriais. Pessoal, a nossa aula de hoje fica aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o nosso canal. Não esqueça aí de divulgar para um amigo. Ajude a gente porque é muito importante. Essas nossas aulas dão muito trabalho para ser gravadas, então a gente precisa que você divulgue, já que o YouTube não está mais fazendo essa divulgação, tá certo? Então, dê uma força para o canal da gente continuar trazendo aulas de qualidade para vocês. Um forte abraço, lembrando também que o curso completo está disponível por um preço acessível. O nosso livro também, acesse nosso site aí no link que está na descrição do nosso vídeo. Forte abraço e até a próxima aula.